Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para ter comunhão ao redor da palavra, para crescermos na graça, crescermos no conhecimento, crescermos em fé. Fé é o poder de Deus para todo aquele que crê. Fé é a prova das coisas que você não vê. Fé não é esperança. Veja, fé não é uma coisa intelectual. Fé é a certeza das coisas que se esperam. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus, a fé ancora sobre a rocha da palavra. Veja que Jesus Cristo, quando ele enfrentou o diabo em Mateus 4, ele não usou nenhum dos 9 dons de 1 Coríntios, muito embora ele tinha todos os dons, porque toda a plenitude nele habitava. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele poderia ter usado seus poderes maravilhosos, da divindade, da majestade, sua soberania. Ali estava uma criatura tentando o Criador. Imagina, a criatura tentando o Criador. Veja, Satanás nunca poderá chamar Deus de seu pai. Ele não é um filho, ele é uma criatura. Você já imaginou o vaso dizendo ao oleiro: por que me fizesses assim? Não tenho poder o oleiro para tomar o barro e fazer um vaso para honra e outro para desonra? Mas ali estava o mentiroso, o pai da mentira, o assassino, tentando Deus, a criatura enfrentando o Criador. Que absurdo, né? Mas quando Jesus o enfrentou para que nós pudéssemos aprender, para que nós pudéssemos operar, ele usou somente a palavra. A palavra derrotará Satanás em todos os seus terrenos: satanismo, mundanismo, a carnalidade e o pecado. Jesus venceu tudo. Veja, ninguém podia acusá-lo de pecado, tomando apenas a palavra. Ele sabia quem ele era. Ele era a palavra feita carne. Ele sabia o que a Bíblia dizia a respeito dele mesmo. Por isso que ele diz: para que se cumpra a Escritura. Para que se cumpra a Escritura. Por exemplo, ele disse: destruir esse templo em 3 dias eu o levanto. Porque estava lá no Salmo. Veja que ele não veria corrupção, que sua carne não apodreceria. E antes das 72 horas ele levantou, porque ele sabia o que a Bíblia dizia a respeito dele. E ele tinha fé no que a palavra dizia dele mesmo. Essa é a grande diferença e é onde nós temos que crescer, temos que conhecer quem nós somos. O que a palavra diz a nosso respeito. E depois ter fé naquilo que diz a palavra. Então, veja, um ponto muito importante dentro da Bíblia, e isso nós temos que amadurecer, veja, é para compreender por revelação, veja, o ofício de Deus como sacerdote, profeta, o Filho do Homem e Rei. Romano pregou uma grande mensagem intitulada O Rei Rejeitado. Veja, nós podemos ter isso por toda a Bíblia, mas especialmente no livro de Mateus. Em Mateus nós temos Jesus como o rei e o rei rejeitado. Veja, Pilatos fez uma pequena plaquinha dizendo: este é o rei dos judeus. Os fariseus mandaram tirar. Pilatos disse: o que eu fiz está feito. Eles não quiseram Jesus como rei quando ele entrou majestosamente em Jerusalém, montado em cima de um jumentinho. Veja, as pessoas jogavam seus mantos, palmeiras e etc. E as crianças gritavam: hosana ao que vem em nome do Senhor. Ele entrou lá de forma triunfal. Mas os escribas e fariseus, cheios de inveja, não puderam ver aquilo e o mataram. Agora, quando a gente olha o Velho Testamento, nós temos uma figura, um expoente, um personagem muito importante que reuniu em si esses 3 ofícios. Foi Samuel. Isso está especialmente em 1 Samuel capítulo 8. Samuel foi sacerdote, ele intercedeu pelo povo. Foi profeta, um revelador da vontade de Deus. E foi juiz, ele julgava. Veja, tudo isso reunido nele. E era Deus operando através dele, como sacerdote para interceder, como profeta para revelar a palavra, mas como juiz para estabelecer o julgamento, para julgar, para estabelecer o juízo sobre as nações vizinhas inimigas,
sobre o pecado do povo e assim por diante. Veja, e Samuel nunca explorou o povo, nunca dominou, nunca governou, nunca pediu nada. Mas quando Israel olhou para fora, para as demais nações, eles viram a majestade de um rei cavalgando na frente do exército, um homem que eles podiam chamar de seu rei, um que eles pudessem olhar, porque Israel não conseguia obedecer a um Deus que eles não viam. Deus estava em Samuel, mas eles queriam um ser humano, queriam alguém que fosse majestoso, que fosse grande, robusto, forte, inteligente, para chamar de meu rei. E Samuel operou o seu ministério com eficácia. Porém, quando Samuel começou a envelhecer e seus filhos se perverteram, eles começaram a desanimar, começaram a pensar o que será de nós, o que vai acontecer conosco, e se precipitaram, atravessaram na frente de Deus. Deus tinha um plano, era trazer Jesus, o rei, o profeta, o sacerdote, mas o diabo está sempre atravessando na frente para levar o povo a um colapso, a um embaraço, a uma ruptura da comunhão. Veja, até fazendo aqui um parênteses, há muita gente tropeçando por causa da família do profeta. Foi assim lá atrás com Samuel. E a bem da verdade, o Senhor Jesus operou como sacerdote, através do sétimo anjo, profeta, e agora está reinando através da palavra. Porque a espada cai na mão do Mombrana, a espada do rei. Mombrana foi embora, mas quem ficou? O rei. E como é que ele governa? Através da sua palavra. Sua palavra é um decreto. Deus não vai voltar mais aqui para falar conosco. Ele já falou tudo pelo seu profeta, mas a palavra ficou nas nossas mãos. Então, mesmo que Samuel insistisse, dizendo, olha, não vai funcionar, vocês não vão ter êxito, esse rei vai tomar as suas virgens, vai tomar seus filhos, vai usar para copeiro, para cuidar dos cavalos, para cuidar da horta e tantas coisas. Vocês vão ter que pagar caro por isso, vai ser muito caro. Você acha que o povo escutou? O povo não ouviu. Veja Samuel capítulo 8, verso 19. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei. E nós também seremos como todas as outras nações. Esse foi o grande erro, o pior erro que Israel já cometeu. E o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, dai ouvidos à sua voz, constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel, vá-se cada qual à sua cidade. Depois Deus disse para Samuel, eles não rejeitaram a ti, eles me rejeitaram. É o mesmo com essa mensagem hoje. O povo tem rejeitado a mensagem da hora, rejeitado o profeta de Apocalipse 10, 7. E quando rejeitaram o profeta, rejeitaram a mensagem, rejeitaram o próprio Deus. Agora veja o que diz o Mombrana na mensagem, um rei rejeitado, e é aí que nós precisamos crescer. Veja, essa mensagem tem restaurado a nossa fé à condição original. E Apocalipse 10, verso 8, quando a Bíblia fala e tornou o anjo a falar, ali foi o ponto da restauração completa, da majestade, do domínio, do governo de Deus sobre a igreja. O anjo falando através da mensagem, o Espírito Santo nos guiando através da palavra. Veja, ali está a obra da restauração. Uma igreja agora onde Deus fez do coração dessa igreja o seu trono, e ali a majestade está reinando, ali a majestade está imperando essa terceira fase. Veja, o sétimo selo está dividido em 3 partes.
Primeiro, o anjo forte descendo do céu. Logo, em segunda parte, o sétimo anjo. Em terceiro, a noiva agora. Veja, o mesmo Senhor descendo do céu, filho do homem no coração do profeta, e agora reinando no coração da igreja, a igreja reprofetizando a palavra. Então veja, diz o Umbanda no parágrafo 41, veja, esse foi um tempo, como em todos os tempos, que as pessoas nunca quiseram que Deus as dirigisse. Elas querem liderança de seu próprio modo. Veja, e quando você for para casa, seria bom você ler ele todo. Foi durante o tempo do dia de Samuel, o homem de Deus, o profeta, e ele tinha sido um homem justo, um homem bom, honrado, de reputação, fiel e honesto com o povo, nunca os enganando e dizendo-lhes nada mais do que o puro, assim diz o Senhor. Mas as pessoas haviam chegado ao ponto de querer mudar este programa. E hoje é o que estão tentando fazer com a mensagem. Haviam olhado para os filisteus e amalequitas, amorreus, heteus e outras nações do mundo, e viram que tinham reis que os regia e os governava e os guiavam e faziam suas batalhas e assim por diante. E pareceu ser que Israel quis seguir o padrão desses reis e desses povos. Mas nunca foi, em qualquer era, a intenção de Deus que seu povo agisse como as pessoas do mundo, ou que fosse governado, controlado como as pessoas do mundo. O povo de Deus, como sempre, um povo peculiar, um povo diferente, chamado para sair, separado e completamente diferente em sua ação e em seus modos, em sua maneira de viver, do que as outras pessoas do mundo têm. O seu apetite pelas coisas e toda a sua formação sempre têm sido opostos às coisas que as pessoas do mundo desejam. E o povo de Israel veio a Samuel e disse: agora estás envelhecendo, e teus filhos não seguem o mesmo caminho teu. O mesmo estão dizendo hoje do irmão Brana, usando escândalos no meio da família, usando cartas e usando coisas, até mesmo dos filhos do profeta. E eu pergunto, o que isso nos interessa? Nós não somos governados pela família Brana. Eu, pelo menos, não sou. Somos governados pelo assim diz o Senhor, governados por sua palavra. O nosso rei não é o William Brana, nem a família Brana. Nós não temos um pastor universal, um homem que quer ser o pastor da igreja universal. Nosso pastor é o Espírito Santo, através dessa mensagem. Essa que é a verdade. Porque eles não eram fiéis, como Samuel, e assim por diante. Eram subornadores e tiravam dinheiro. Você acha que isso é coincidência? E disseram: Samuel, seus filhos não são como tu, por isso queremos que vás encontrar um rei para nós, e o unjas e faça de nós um povo como o resto dos povos do mundo. E Samuel procurou dizer-lhes que isso não funcionaria. E ele disse: se assim fizerem, de repente vocês vão ficar sabendo que ele vai chamar todos os seus filhos das suas casas para torná-los soldados, para correrem na frente do seu carro de guerra, levar armaduras e lanças. Não somente isso, mas ele chamará suas filhas para serem padeiras e as tirará de vocês para alimentar o exército. E disse, além do mais, ele cobrará certos impostos de vocês, do seu grão, de toda a sua renda. Ele cobrará imposto de tudo isso para fazer certos débitos para o governo e assim por diante, que terá que ser pago. Ele disse: acho que vocês estão cometendo um engano completo. Agora veja, eu vou saltar aqui para o 14. E não importa quanto Samuel tentasse persuadir as pessoas, elas iam atrás dele continuamente, dia e noite, dizendo: queremos um rei, queremos um homem do qual possamos dizer, esse é o nosso guia. E essa nunca foi a vontade de Deus. Nunca foi a vontade de Deus, ou nunca será a vontade de Deus, que um homem governe outro. Deus governa o homem. Deus é nosso governante, o nosso rei. E é isso que ele quer estabelecer no nosso coração nessa hora, o seu reinado. Deus te abençoe, deixa aí o seu comentário e até a próxima, se Deus quiser,
em nome de Jesus. Amém.